Olá, sejam bem-vindos ao mais um Coisinha Cast. Hoje eu vou conversar com duas pessoas aqui, duas figuras ilustres, mas antes eu quero que você curta nosso canal, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, para que a gente consiga ganhar mais inscritos, para que a gente consiga ter mais episódios, mais entrevistas, porque as melhores conversas, as melhores entrevistas você vê por aqui. E eu apresento a vocês os nossos convidados de hoje, Janderson Pinheiro, nutricionista, e Dr. Wellington, advogado, todos dois aqui da nossa cidade. Eu vou conversar com eles agora, bater um papo. Sejam bem-vindos, os dois. É um prazer, um prazer conversar com vocês. E eu queria que vocês se apresentassem. E aí a ordem vocês é que vão definir. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouquinho da história de vocês, profissional também. Obrigado pelo aceite do convite, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Adoro a minha cidade. Sempre que posso, estou por aqui. Meu nome é Francisco Wellington. Eu sou advogado de formação, mas um apaixonado por comunicação e pela nossa cidade de São Rafael. Sempre que tenho oportunidade, nas férias, estou aqui visitando e conhecendo as novidades que a cidade está proporcionando. E é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Sempre acompanho todos que estão vindo aqui participar e a audiência que está tomando conta da cidade. Acho que tá bom, né? Tá, aqui dá, a gente organiza de todo jeito. Dividindo aqui Foi tudo o no improviso. microfone. Meu nome é Janderson Pinheiro, eu sou nutricionista, sou daqui de São Rafael, passei 4 anos, pouco mais de 4 anos, né, morando em Natal, onde eu fiz a minha graduação. Atualmente eu faço uma pós-graduação, uma especialização em nutrição esportiva e hipertrofia. Atendo aqui na cidade, né, faço atendimentos particulares, presenciais aqui, em Açu também, cidade aqui vizinha, e faço também consultoria online, né, atendimentos online, e já fazem 3 anos, pouco mais de 3 anos e meio, que eu me formei, né, retornei para São Rafael, e estou aqui, trabalhando, procurando sempre estar aprendendo, né, e progredindo enquanto profissional. E assim como ele falou também, gosto muito de São Rafael. Então, espero que, diferente de muitas pessoas que se veem obrigadas, né, da nossa cidade por questões de oportunidades, não precisa, estava até falando com ele, né, no início, com de trabalho, né? o rapaz o rapaz da mesa de som, que se eu puder morar sempre aqui, enquanto eu puder morar, estarei aqui, pois eu gosto do interior. Só se um dia eu me sentir obrigado, como muitos, né? Mas espero que isso nunca aconteça. Sempre por aqui, gosto muito da nosso interior. Pois é, e vocês dois têm um ponto em comum, né? Que é essa questão de ter que sair por um período para trabalhar, para estudar. No caso de Dr. Wellington, ele reside fora até hoje, mas passeou por alguns estados, né? De vez em quando eu quero chamar ele do apelido que eu costumo chamar ele, mas eu vou tentar me policiar para não chamar. Vou chamá-lo de Dr. Wellington. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, que ano que você saiu daqui de São Rafael, que você tinha um sonho, tinha um objetivo, né? E os estados que você passeou, você entrou também no exército, né? Serviu um tempo. Contasse aí um pouquinho dessa sua trajetória, que a história dele é uma história muito bonita. E se você puder compartilhar com os nossos internautas, telespectadores, pessoas que vão assistir o nosso podcast. Claro, é um prazer sempre poder contribuir, né? Às vezes a nossa história inspira alguns e de alguma forma poder levar a mensagem, né? Que não é fácil. A gente que vem do interior e que busca crescimento não só pessoal como profissional, mas inicia uma trajetória em 2002, quando São Rafael passa por um momento bem crítico em relação à questão da educação, no qual a gente perde o ensino médio e alguns colegas vão para
para Sul, outros vão para Natal. E a gente não tinha perspectiva de estudar, terminar o segundo e o terceiro ano, porque a gente tinha perdido a então escola Claudeci Pinheiro Torres. Depois, por algum Não, época nem motivo... tinha, era Francisco de Era Assis. Francisco de Assis, Tristão de Barros, a gente saiu de Tristão de Barros e fomos para Francisco de Assis. Aí depois eles trouxeram a Claudeci Pinheiro Torres. E aí passou a ter, mas eu já estava fora. Em 2002 eu fui de carona para Salvador, a convite do irmão de Damasceno, né, Francisco Canidé, Damasceno também, aqui de São Rafael. Ofertou uma carona, perguntou se eu tinha interesse em conhecer a família do meu pai. Falei que tinha, aproveitando o ensejo de não ter oportunidade de concluir o ensino aqui. Fui para Salvador com apenas uma mala e R$150 no bolso. Naquele tempo era muito dinheiro. E esses R$150 a gente precisa deixar claro que na época eu não trabalhava, foi a título de empréstimo. Na época a gente pediu a Canidé do Bom Tom. Amanhã conseguiu R$150 com ele. Eu não sabia desse detalhe. E ele nos prontamente ajudou, né? Que era para custear qualquer gasto que tivesse na viagem. E aí em Salvador fiquei uns 4 meses por lá e me dirigi à cidade de Barreiras, no interior, onde reside o meu pai e minhas tias. E lá eu concluí o terceiro ano. Você não conhecia seu pai, não? Não conhecia meu Você pai. foi para conhecer, no caso. A gente, não era o propósito, mas dentre a questão daquela vontade de você poder trabalhar, de você poder concluir o ensino médio, é que a dificuldade era tamanha que a gente tinha apenas uma calça e um sapato. Né? Não é como hoje os filhos, os parentes têm 2, 3 calças, pode escolher. O Rafael tinha uma realidade bem difícil e a calça que você tinha era a minha tia que costurava, ia lá e não, eu vou te dar uma calça de presente. Então a gente tinha um poder aquisitivo muito reduzido, a gente sempre buscando poder melhorar, né? E aí em 2002 eu concluí o ensino médio em Barreiras, na Bahia, e prontamente já comecei a trabalhar na escola. Fiz curso de informática pela escola, já trabalhei na matrícula informatizada da escola. E era de 8 da manhã a meio-dia e de 2 da tarde à meia-noite eu trabalhava numa serigrafia, numa gráfica que estampava camisa. A gente começou a aprender e desenvolver algumas habilidades. E aí logo eu completei 18 anos, né? Foi esse período de 17, eu formei com 17. E aí com 18 anos, para você assinar a carteira eu precisava ter a reservista, que é um documento obrigatório. É um pré-requisito para você poder ter a sua carteira assinada, é você ter a reservista. E até aí, hoje? Até hoje. É um pré-requisito. Assim como para você tirar seu passaporte, você precisa... Eu tirei a minha porque eu lembro que eu precisei quando fui fazer a matrícula da faculdade. A reservista? Ou seja, é algo que precisa para muita coisa, né? Eu nem sabia. Isso. E aqui, eu não sei como é que funciona aqui. Aqui o pessoal... alguns se alistam de fato no exército, em Caicó, né, ou em Natal. Interior, só que muita gente é dispensado pelo excesso contingente, porque acaba que você... E acaba que às vezes a pessoa nem se liga nisso e não se alista. E foi o meu caso. Então eu já tinha, sei lá, 19 ou 20 anos. E não tinha me alistado no exército, não. Aí tirei meio que às pressas. Mas ainda hoje é obrigatório, né? É um Tem que documento tirar. obrigatório para homens, né? Para mulher ainda não é, mas já tem um projeto de lei para incluir com serviços voluntários. A partir de 2025 já teremos mulheres como no serviço militar obrigatório, sendo voluntário, né? No caso do sexo masculino é obrigatório o alistamento e aqueles que conseguem, né, servir seguem, mas alguns por excesso contingente são dispensados. E aí eu vou a Brasília, na casa do meu tio, para me alistar e pegar essa reservista. Só que o meu tio sempre falava, um tio avô, né, ele sempre falava assim, tio avô por parte de pai. Falava, não, aqui em Barreiras não é um ambiente para você, aqui em Brasília, que é a capital da oportunidade, eu vim para cá com 20 anos, me tornei servidor público, hoje eu sou aposentado, então você precisa ficar em Brasília. E aí ele pediu para alguns amigos dele para que eu servisse. Mesmo eu estando com 18 para 19 anos,
você precisa se alistar no Exército no prazo, nas Forças Armadas como um todo, no prazo, quando você completa 17 para 18 anos. Você se alista aos 17 para servir aos 18. Eu me alistei aos 18 para servir aos 19 e servi 8 anos. Todo ano é um ano voluntário, você pede a prorrogação para ficar mais um período. E eu servi 8 anos. E aí eu saio de Barreiras em 2004. Em 2005 eu inicio o serviço militar obrigatório e começa, né, ali de recruta a soldado. No segundo ano eu já fiz o cabo e Isso muito meu. Capinou mais. Sim, toda. É serviço braçal São mesmo, né? serviços que para alguns, né, porque a gente pensa assim, nossa, servir o exército, você vai ir pra guerra, você vai saltar de paraquedas, não tem nada disso. Inicialmente é lavar banheiro, fazer comida, organizar o seu alojamento. Porque lá eles constroem a figura do ajudar. A gente vem de um... E o Brasil não tem essa demanda. Não tem. A verdade é essa, não é que... A gente é um país de paz, né? Não é que a função do exército é colocar a pessoa para fazer esse tipo de coisa. A função do exército realmente é se precisar numa guerra, alguma coisa, Sim, né? não vai estar Só preparado. que aqui não existe essa demanda, Não né? tem. Graças a Deus, né? A demanda aqui é ter esse... Eu acredito, né? Para caso precise. E para outras demandas, como por exemplo agora nas eleições, que sempre vem aqueles camburão cheio de... Fazer a militar, fazer a segurança, segurança, né? Algumas situações assim. prestar a imagem, né, que é uma instituição que tem credibilidade no país ainda. E aí, quando você chega, você não tem profissão. Eu até hoje guardo o currículo que eles pedem, não preencha seu currículo. Aí eu tinha ensino médio e só. Então você pensa assim, poxa, o que é que eu vou fazer com o ensino médio? Aí você fala assim, nada. Não vai fazer absolutamente nada. Porque ou você se qualifica, ou quando você sair daqui da instituição Exército, o que você faz no Exército não se aplica ao mercado de trabalho fora, com as devidas exceções de pessoas que trabalham na parte de TI, de tecnologia da informação, as pessoas que trabalham com alimentação, lá eles chamam taifeiro, mas aqui fora chama garçom. São pessoas que servem, que faz um cafezinho, que faz o almoço, a janta, então, do pessoal que trabalha. Então, nesse período, eles selecionam, perguntam assim, quem sabe fazer isso? E tem umas peculiaridades para quem nunca, ou se já teve a experiência de servir, ou quem ainda não teve. Por exemplo, eles falam assim, quem sabe jogar golfe? Golfe é uma... Eles fazem algumas perguntas já quando a gente já está lá dentro. Eles perguntam assim, quem sabe jogar golfe? Aí você pergunta assim, golfe? Mas golfe é um esporte que não é tão tangível para uma classe baixa, classe média. Né? Em outras palavras, é um esporte elitizado. E aí algumas pessoas levantam a mão, que sabe e tal, não sei o quê. Aí eles pegam uma foice invertida. E aí... É como se fosse umas pegadinhas, né? E aí passa para aquela pessoa e ela passa a capinar fazendo o movimento do golfe. Perfeito. E aí são algumas coisas que a gente não sabe, que a gente vai aprendendo. E aí outros pensam assim, e você sabe fazer o quê? Não sabe fazer nada. Fazer dormir. Dormir e comer, pronto. A gente não sabe fazer nada, por quê? Porque aqui não é comum, a gente vem de uma formação a qual quem faz comida, quem arruma casa, quem é a mãe. Então lá você vai aprender que a sua mãe não irá fazer por você. E você terá que fazer. Então a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, né? Aprendendo a viver Aprendendo a viver e descobrindo que o mundo não é aquele conto de fadas que contam. Eles têm uma realidade, né, bem dura, mas que quem quer vencer precisa passar por isso. E tem uma passagem que diz que quem serve ao exército aprende a viver, né? Viver. Você não tem receios de tem que fazer comida, você vai fazer comida. Mas a impressão que eu não sei se é verdade, mas eu acredito que também tem gente que sai talvez um pouco sequelado por não, psicologicamente, por não aprender o que o exército tem a ensinar, que é justamente a viver. Pessoas Sim. talvez muito mimadas ou algo assim, não sei se eu usei a palavra certa, mas tá entendendo? Eu cheguei a escutar uma história, é muito engraçada, mas parece que é engraçada. E um colega meu que foi do exército contou que uma vez um colega dele
enlouquecendo lá dentro, né? Disse que ia se matar. Porque não pode, né? Depois Diz que que- você é engajado, né? Que chama. O primeiro ano é obrigatório, no segundo, quando você engaja, você tem que esperar 12 meses para poder dizer, não, não quero mais. Mas o primeiro ano ele é obrigatório, o serviço. Esse colega dele surtado disse, eu vou me matar, não aguento não. Aí pegou um papel higiênico, enrolou na cama, Sim, na cama. na cabeceira da cama lá. Então ele não enrolou queria no se matar. pescoço e ia pular pra se matar. Enfim, umas ideias bem assim. Poxa, mas é sério, ele falou sério que ia se matar, mas não tinha uma corda e pensou que Estranho, o papel né? higiênico era suficiente. Assim, ele tem muitas histórias, tem muitas lendas, tem muitas coisas, mas assim, uma realidade é o seguinte, tem pessoas que não se adaptam, realmente saem sequeladas, outros fogem. No meu ano mesmo tem várias pessoas que são chamadas desertores, eles não se enquadram No perfil, né? no perfil, porque eles chegam de uma família que eles não cumprem regras. Eles não aceitam acordar cedo, eles não aceitam cumprir regras de nenhum tipo, então lá dentro eles vão ter que se adaptar. Ou se adaptam ou são mandados embora, né? E aí, durante esse período retomando um pouco da história, desse período de serviço militar obrigatório, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que traçavam metas e estratégias no sentido de que somente a educação seria o caminho para mudar a sua condição como pessoa. E quando você retornasse para a sociedade, você teria que ter uma profissão. Então, quando eu morava em Barreiras, eu passei na estadual para fazer engenharia agrônoma, mas porque era moda, todo mundo era engenheiro agrônomo, que é uma cidade, o oeste da Bahia, ele respira o agronegócio. Então, fiz vestibular, passei para estadual e fui. Aí eu olhava e falava assim, pô, eu não me identifico com isso. Perguntar, professor, o que é que a gente vai fazer? Não, mexer com terra ou você vai dar aula? Eu falei, não quero. Aí eu fui desistir do curso e chego em Brasília, né, no período para servir o Exército. E no primeiro ano do Exército eu inicio a faculdade de Relações Internacionais, que era com habilitação em francês e inglês. E aí você se depara com aquele mundo. Eu estudei um ano e achava um máximo e tal. Só que o pessoal fala assim, olha, só tem um problema. Quando você se formar, você precisa passar no Instituto Rio Branco para você poder ter uma profissão. Era outra dificuldade. Como a vida do pobre não é fácil, você sempre vai ter diversas dificuldades e você precisa superá-las, né? A faculdade simplesmente vira e fala assim, olha, nós só temos 15 alunos, iremos cancelar o curso de réu, porque nós não conseguimos pagar mestres e doutores para seguir 4 anos com apenas 15 alunos. E aí eles cancelaram, e aí eu falei assim, mas eu quero meu dinheiro de volta, porque eu paguei um ano. Eu falei assim, eu paguei um ano, eu quero meu Mas dinheiro já era de na volta. faculdade de Direito? Não, faculdade de Relações Internacionais. Porque a gente que está nessa fase de saindo da adolescência, 17, 18, Não 19... sabe muito bem o que é. Você não sabe o que é da vida. Ou você tem referências de pessoas que possam te nortear, ou você vai experimentando qual o curso que você mais se identifica, né? E aí o reitor da faculdade chamou a gente para uma reunião e tá eu representando um grupo de 8 alunos querendo dinheiro atualizado. Porque com esse dinheiro atualizado, eu conseguiria pagar semestres qualquer outra faculdade, né? E aí ele falou assim, vocês podem escolher qualquer faculdade, menos a de Direito. Eu nem queria Direito, mas como ele disse assim, menos a de Direito... Você se interessou. Aí ele Foi a que você perguntou, queria. eu falei, eu quero a de Direito. Aí ele falou, não. Eu falei, não, mas eu quero a de Direito. Porque vocês estão tirando um direito da gente de fazer relações internacionais. Então eu quero a faculdade de Direito. Aí então você vai ter que ir para outra faculdade. Eu falei, então me dê meu dinheiro. Aí eu lembro que a época eles pagaram assim quase 4.000 corrigidos e eu juntei com mais 1.000 e paguei um semestre de Direito, que era 10 de 500 ali. Consegui pagar quase um ano de Direito, um ano ali. E aí depois começa toda uma dificuldade, porque a gente descobre que o curso é muito caro. Não é, como muitas pessoas falavam assim, escola é um curso tão caro, isso é curso para filho de rico.
você não vai conseguir concluir. Isso você está falando de que ano? Mais Em ou menos? 2006, quando eu saio em 2006 da faculdade de Relações Internacionais, para 2007, né, que eu estudei de 2006 a 2007, eu inicio o semestre de 2008 pagando esses R$ 5.000 no ano de 2008 a 2009 para fazer a faculdade de Direito. E aí, com esses programas do governo, eu fiz o Enem e consegui 100% da faculdade na parte particular. Só que a gente, pela ausência de informação, eu perdi a bolsa de 100%. Porque... Pelo prazo? Não, porque eu não sabia que tinha que se inscrever no ProUni. Eu achava que era só fazer Enem. E ninguém diz. Aí no outro, eu esperei mais um ano. Eu falei, não, agora esse ano eu vou fazer para pegar 50%. Aí eu consegui 50% da faculdade em 2010. Então de 2010 a 2013, que eu formei em 2013, eu consegui 50%. Aí você fazia faculdade e no Exército? E Tava no trabalhava no Exército. Aí assim, muitas pessoas falam assim, a gente não consegue trabalhar e fazer faculdade. Nunca existiu isso para mim. Consegue sim trabalhar e estudar. É ralado, é difícil? Principalmente trabalhos. Como a gente usava muito ônibus, quais são as habilidades que você desenvolve? Um é não ficar tonto lendo material para fazer o exercício, a atividade na faculdade, prova. Enquanto o ônibus se movimenta, você lê, porque antigamente eu ficava tonto. E aí, com o decorrer do tempo, você desenvolve uma habilidade para não ficar tonto ou enjoado, né? E aí, em 2013, eu consigo, graças a Deus, lograr isso na faculdade. E aí, junta todas as economias para pagar a formatura, porque não basta formar. A gente que vem de um momento de dificuldade, você tem que brindar todos os resultados alcançados. E aí eu tinha comigo o seguinte, eu tenho que trazer todo mundo que de alguma forma colaborou com esse momento. Seja mandando carta, como por exemplo... A gente é do tempo de carta. Eu recebia muitas cartas das minhas primas daqui, falando que é difícil, mas persista, que vale a pena, né? E consegui participar em 2013. Minha família toda daqui de São Rafael foi. Inclusive você, Ednei, esteve presente. Laura também esteve presente com 7, 8 anos, né, Laura? O pessoal no primeiro semestre já está ansioso por esse momento, né? Você não fez? Não fiz questão pelo meu jeito assim de não gostar muito, né, de exposição. Eu nunca fiz questão. Inclusive, eu me formei no ano da pandemia. Então... Aí não tinha também, né? De todo jeito, quem pagou, no final das contas, estavam tirando só aquelas fotos e formatura. Mas festa, baile, né? Não teve. Mas tem uma coisa que eu sempre que ia, eu ficava prestando atenção e eu me imaginava naquele momento que era a colação formal da faculdade. É o momento mais bonito legal, que eu acho. Mágico. Muito. Aquilo ali, muito bonito. Aquilo ali eu achava legal e eu queria muito que chegasse o meu momento. Mas eu me formei na pandemia, foi online e eu tava na cozinha de casa, na minha colação de grau, de frente para um computador. Não tem como esse... presencial, essa interação presencial, não é a mesma coisa. Eu fui a algumas, né? Eu morava na residência da UFRN, que foi a faculdade que eu estudei, então eu morava dentro da UFRN, né? E algumas vezes eu cheguei a entrar, tem algumas formaturas que são na reitoria, mas outras são no ginásio, na quadra, né? Tipo CIT, que é um curso que forma muita gente, aí não cabe a colação de grau em um ambiente pequeno. E eu entrava aleatoriamente, ninguém tinha nem nenhum conhecido, eu só entrava pra ver aquilo ali, porque eu achava legal. Colação de grau. Cerimônia. E ficava me imaginando, quando chegaria o meu momento, aqueles discursos, né? Juramento. Eu achava muito legal. Inclusive, mais legal do que baile, do que descer escada de dançando. Homenagens a cerimônia de colação de grau é muito... mas aí a minha... Tanto assim, um pouco, chega um pouco a ser cansativo, mas... Foi a primeira, inclusive a minha formação, a minha colação de grau foi a primeira... O momento pra mim, mais emocionante foi na hora de jogar o capela. E assim, a gente... eu sempre gosto de frisar e
ia levar essa questão de ter sido o primeiro da família a formar, porque era algo assim muito muito longe, né, Distante, de uma realidade. A gente não tinha. Quais são as referências que você tem como família, como pessoas para poder te nortear a seguir a parte educacional? A gente não tinha. Assim, eu sempre tenho como experiência e vivência minha mãe, que ela sempre diz assim: a educação te muda de uma posição para outra. Pode demorar, mas vai mudar. Então, assim, se não tá bom, estuda mais um pouquinho, faz uma, uma pós, faz alguma especialização, que as coisas passam a fluir e melhorar de alguma forma na vida, né? Dentro da nossa vida, que não vem de família com muitos recursos, com muito dinheiro. A gente tem sempre muito ali, tudo muito limitado. Cláudio. Tá. Tal. Então, qual a opinião de você? Claro, a faculdade é realmente algo transformador. A faculdade em si dava o jogo. Mas hoje, como é que muda mesmo? Ou tá banalizado? Eu entendi a sua pergunta no sentido de que, como hoje em dia é mais acessível, né, você conseguir fazer um curso superior, tem muito profissional no mercado de trabalho em todas as áreas, e acaba que a demanda não é tão grande, né, como era antigamente. Mas hoje pelo menos na minha opinião, é que independente de você achar que sua área está saturada, primeiro que isso não existe, e segundo que se você for um bom profissional, você vai sim conseguir dar a sua vida através de uma formação nível superior. Então, mas Eu já penso assim que muda sim, mas não somente. Eu acho que a gente tem 5 anos, eu sempre vou falar, a gente tem 5 anos e temos a oportunidade nesse período de formação, seja 3, 4 ou 5 anos, de fazer network. O simples diploma, ele não te leva a lugar nenhum. Porque tem gente que às vezes faz a graduação, muitas vezes não é o que a pessoa quer. É o que a família almeja. Ou que a pessoa, Ou o que a que família deu pra quer, passar. ou que deu para passar, Tem muito exatamente. Então, às vezes, você acaba se frustrando ao longo dessa caminhada da faculdade, e aí você acha que aquilo não é interessante fazer. E quando você não gosta do que Mas faz, quando você foca naquilo que você quer, que você faz uma faculdade que você realmente deseja, é totalmente diferente. Porque eu também acho, assim, para mim foi muito válido. Para mim, o tempo que eu passei na faculdade, eu não tô falando em relação, por exemplo, eu acho que é desatualizado a metodologia utilizada nos cursos. Né? Precisaria trazer um pouco mais para a realidade. Sim. Porém, o aprendizado que você tem lá dentro como é que a gente chama? Da academia. Da academia, você leva pro resto da vida, sem dúvida. Eu tenho Sem amigos, dúvida. professores até hoje, que me consultam. Esses dias eu estive em uma audiência quando eu estava morando em Brasília. Ainda não terminei a minha história. Eu parei em Brasília. É verdade. Assim, Falta sua e falta de Janderson. eu falei assim, e eu estive em uma audiência e aí a advogada, ela foi minha professora. Ela era parte defendia a parte ex-adversa. Também pensando aqui, temos que providenciar um espaço mais amplo. E aí quando a gente discutindo tal, e ela trazendo todos os argumentos dela, e aí ela falhou em um argumento que ela trouxe em relação à questão procedimental do processo, e a gente vai trazer, olha, inclusive gostaria de trazer que essa informação que a senhora acabou de apresentar, ela não é verídica, pois as provas lá, a gente para cada advogado, numa mesa de audiência, fica o juiz ali, mas fica um computador aqui, a gente fica acompanhando o que a gente apresenta, né? E diz assim, lá no item tal, quando você diz isso, você está equivocado, tá? Quando ele está mentindo, para ser um pouco mais cortês e gentil com a colega.
E aí o juiz foi lá no item a qual a gente apontou e verificou que ela estava equivocada e que não estava falando a verdade com questão do processo. E aí deu causa ganha para a gente, lá que falou ali, inclusive, uma prova muito importante, tal, tal. E no final seguimos vitoriosos no processo. E ela disse, eu te conheço, mas eu não sei de onde. Eu falei assim, a senhora foi minha professora. E aí quando eu falei isso, ela falou assim, então o mestre foi superado Pelo aluno. pelo aluno. Eu falei, não, não existe superação. Existe apenas o seguinte, o aprendizado através do ensinado foi aprimorado. Porque não existe quem é melhor ou quem é pior. É apenas uma questão de quem se dedica um pouquinho a mais, né? Ou quem se atualiza, né? Isso. E aí, assim, voltando à sua pergunta, João Paulo, sobre a questão que o diploma hoje, em que pese o Ministério da Educação, através de suas secretarias, que libera muito curso, eu acho que para uma pessoa que nunca teve acesso, mesmo o curso não sendo o esperado, dentro das expectativas, porque eu penso assim, eu não sabia o que um advogado fazia. Eu vim saber depois que eu fui formado. Ele cuida de pessoas, ele cuida de vida. Então, e cuida da liberdade, que é um bem muito importante também para quem segue essa área. E a gente descobre o seguinte, que a maioria das profissões, elas são para cuidar de pessoas. E a advocacia não é diferente. A gente cuida do patrimônio, cuidamos da vida, cuidamos do direito à vida, do direito ao patrimônio, do direito à liberdade. Entre várias situações, o advogado ele tem esse papel social. E assim, é muito importante, é muito recompensador também quando você, por exemplo, assim, eu advogo em São Rafael, eu tenho os meus clientes em São Rafael, eu tenho a minha suplementar no Rio Grande do Norte, porque chegou um período que eu tinha tanta demanda que a gente tem um limite. Cada advogado deve De clientes? de clientes por estado. Por exemplo, a minha principal é em Brasília. E aí, até o início desse ano, eu tinha minha suplementar aqui no Rio Grande do Norte. Eu tinha mais de 30 processos aqui. E aí, certa vez, um colega advogado daqui virou e falou assim: Ô, você está com muito processo aqui, cuidado. Eu falei: não, não, porque a gente pode sofrer sanções disciplinares. E uma delas é você ter que pagar a sua suplementar. Aí eu falei: vou logo pedir minha suplementar. Então, eu passei com minha suplementar durante 2 anos aqui no Rio Grande do Norte. Eu tinha muitos clientes, assim, de São Rafael, de Natal, de Açu, precisava, eu quero fazer o divórcio, eu quero entrar com uma ação contra o banco. Então a gente acaba ajudando os amigos, né? E aí quando eu fui lá, eu estava com mais de 30 processos aqui no estado. Então, o limite que eu tinha era 5, então eu acabei retirando a suplementar. Hoje eu tenho assim uma média de 5 processos, 4, 5 processos, e os outros já foram resolvidos. Aí eu resolvi suspender minha suplementar daqui. Mas saindo de Brasília, voltando, né? Quando a Ednei pede para a gente contar um pouco do trajeto, já se passam mais de 20 anos que eu estou fora. Eu saí daqui, eu tinha 15 para 16 anos, com aquele anseio de mudar de vida, de buscar melhoria. E a gente descobre que o mundo é bom, tem muitas oportunidades, mas que a nossa felicidade sempre vai estar aqui. Que a nossa felicidade está muito voltado ao que você construiu na sua infância. Por exemplo, comidas hoje que eu gosto tem que ter sabor da infância. Ou tem, ou eu não gosto. As minhas amizades, a maioria delas tem uma ligação com a infância. E quando eu estou em Brasília, por isso que eu sempre estou aqui recarregando as energias aqui na minha cidade, quando eu estou em Brasília, eu saio do Exército, né, voltando um pouco da história, eu saio do Exército em 2014 e sou convidado para assumir um cargo de confiança no Ministério da Defesa para assessorar o Ministro da Defesa. E aí eu passo mais 5 anos lá com eles. Hoje, no total, eu tenho 18 anos de serviço público. Aí o pessoal fala, quantas vidas você tem? Eu falo assim, mas eu trabalhei 8 anos no Exército, 7 anos no Ministério da Defesa.
prestando assessoria como cargo de confiança. E atualmente eu estou em Belém, no Pará, trabalhando em cargo de confiança também, assessorando a Secretaria de Saúde do Estado. E aí lá já vai fazer 4 anos. Então assim, a gente vai somando vai estar 18 para 19 anos de serviço público. Então é uma bagagem de experiência, uma bagagem de conhecimento. Eu nunca descarto que a gente sempre está aprendendo. E o mundo é uma escola. Às vezes a gente tem esse desejo de ir, mas você pergunta assim, você passou por alguma dificuldade? Várias. Principalmente com aquilo que você quer, mas o dinheiro não alcança. É um pouco caro. Mas com muita disposição, com muita vontade, com muito desejo de mudar de vida, é possível. Mas assim, você precisa romper a primeira barreira de tudo isso, que é a barreira da saudade. Você sair da sua cidade e deixar para trás sua família não é um gesto de abandono, é um gesto de coragem. Porque você precisa... Você sabe que para você romper essa barreira, você precisa deixar para trás, mas sabendo que o que você busca é para eles. Para você, de alguma forma, poder proporcionar o melhor. Você sabe que você não tem esse melhor. E esse melhor, muitas das vezes, possa ser que não ocorra pelo fato da ausência do Estado, da ausência de políticas públicas que proporcione aos filhos de alguém que está ouvindo aqui permanecer na cidade, fazer um curso de formação aqui próximo de uma cidade, poder trazer um pouco do conhecimento dele para a cidade. Então, assim, muitas pessoas sempre perguntam, por que você sempre está aqui? Eu acredito, eu quero ver a minha cidade progredir, eu quero ver a minha cidade não ter outros Francisco Wellington de sair para poder arranjar uma formação, para poder arranjar uma profissão. Então, assim, isso é um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Assim, você não está aqui porque você não gosta? Não, eu amo minha cidade, eu amo meu povo, eu amo meu... Uma dúvida. Se você quiser terminar seu raciocínio, mas o cameraman tá doido para que vocês façam polêmica, falem de política, não sei o quê. Mas por enquanto a gente tá no campo sentimental, mas depois a gente vai entrar nesse campo aí, já. Mas realmente tem uma dúvida em relação a isso. Você acha que é possível, através de repente, uma boa gestão que tem o governo da cidade, conseguir fazer os jovens ficar aqui, ou isso é só, tipo assim, uma utopia, ou realmente é possível isso acontecer numa cidade como a nossa, que é muito pequena, é pobre, enfim. A maior decepção que a gente tem com os governantes é que a gente cria expectativa. A expectativa que o povo cria nas pessoas, não existe formação, não existe ser jovem, ou ser idoso, ou ter mais experiência. A população cria essa expectativa. A nossa geração, ela tá acabando. A nossa geração, Calma, não pode dizer não, já. É o suco de uva. Então, assim, a nossa geração, ela cria expectativa no governante para que eles tragam políticas públicas para facilitar a permanência. E o principal de tudo, a geração de emprego e renda. E aí quando você coloca uma pessoa... Porque eu acho que ninguém quer ir embora. Ninguém quer ir embora. No fundo, ninguém quer ir embora. A gente quer permanecer aqui. O que você quer é ter a experiência, eu até falo para o nosso cameraman, que a gente busca como ir para fora, não é ir embora, é diferente. O ir para fora é você saber como que é o mundo. Mas quando você descobre que tem outros olhares, outras perspectivas, experiências. Saber o que tem de novidade. Só que tem um fator muito importante, e eu sempre vejo aqui em São Rafael, que chama tecnologia. A tecnologia, ela colocou todo mundo no mesmo patamar. Quando eu vejo colegas
abrindo podcast, outros colegas abrindo lojas e vendendo roupa no mesmo padrão que a São Paulo Fashion Week, a Paris Fashion Week está desenvolvendo e São Rafael está todo mundo usando, fala assim, isso é acesso à tecnologia. O mundo, através da tecnologia, chega. Quando eu vejo colegas daqui que são empreendedores, que eu admiro muito, que vão a São Paulo, que vão ao Rio, comprar roupa para revender aqui e vestir São Rafael, eu falo assim, do padrão que o mundo veste, eu falo assim, isso é fantástico. Então, assim, quando você tem, será que isso é uma utopia? Não. Eu só preciso que você me dê ferramentas. Por exemplo, você hoje é nutricionista. São Rafael tinha uma carência de nutricionista. Aí as pessoas passaram a entender que a saúde não é só estética. A saúde passa antes do resultado da estética. Primeiro, eu cuido da minha saúde. Bem-estar, né? E o bem-estar, através do profissional de nutrição, diz assim, olha, o resultado disso é isso. Aí a pessoa se sente bem, se sente com mais disposição. Mas se tivermos um governante sério que não pense só em si ou na sua família, porque aqui em São Rafael, convenhamos, a gente tenta fugir um pouco da política, mas a Câmara Municipal hoje e a Prefeitura serve para de emprego. É uma vergonha. Mas a gente vejo muita gente falando, aqui em São Paulo isso, aqui aquilo. Em quase todo canto, mas assim, em cidade interior deve ter muito disso. Em outros lugares, que pese tenha, em outros lugares a gente tem o fator que é muito um divisor, que é a questão seguinte, isso aqui é nepotismo. Não vou botar o meu irmão para estar aqui, não vou colocar a minha mulher para estar ali, não vou colocar o meu pai ou a minha mãe para estar ocupando um cargo. E aí, assim, não tem problema nenhum que eles ocupem, mas que eles tenham competência para estar ali ocupando. Porque senão você entra política e sai política e você está elegendo candidatos que estão apenas preocupados com o bem-estar da família dele. É um emprego. A Câmara Municipal, se você for buscar os projetos que foram aprovados e trazem benefícios para a cidade, você fica olhando o quê? Uma reforma? Eles reformaram a Câmara Municipal. Poxa, legal. E qual o projeto que vocês aprovaram? Precisam falar. Não é só dizer o seguinte, eu quero te representar na Câmara, mas com base em quê? Você é nutricionista, eu sou advogado. Você é comunicador e servidora. Então, qual é a preocupação que o eleitorado de São Rafael tem hoje em relação a eleger um determinado vereador ou determinado prefeito, se não for para trazer melhorias para a cidade? Então é o seguinte, se durante um período a qual a candidato A ou B se encontra num mandato e ele só melhorou a vida da família dele, trocando de carro, tendo um carro que a gente nunca viu, não sabe nem o nome, comprando sítio, sei lá, viajando com a família. Sim, e a gente daqui? O que esperar da cidade? E assim, mudando um pouco da política, porque fazer política não é só votar, eu acho muito bonito e até parabenizo aqui de você e a equipe da PAI, porque quando eu acompanho as mídias, eu acompanho o trabalho, fazer política é isso. É você ver uma necessidade, você não chegar a ser vereador ou prefeito para poder ajudar. Então, hoje, para mim, o melhor exemplo de política em São Rafael é a comunidade que se junta para resolver o problema sem esperar muito políticos. Estão ali muitas das vezes, porque a gente tem políticos sérios, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, e muitas das vezes essas pessoas estão apenas garantindo o salário. Hoje, salvo o melhor juízo, o salário de um vereador em São Rafael é R$ 2.700, fora o direito que eles têm de ter uma ajuda de custo no combustível, ou fora as emendas que eles destinam para a execução do executivo, muitas das vezes se resume a isso. Então, é essa política que agora se avizinha aí no dia 6, que São Rafael precisa, eu gosto de fulano. Não, o que fulano fez?
eu não gosto de criticar o velho, eu sou muito adepto ao novo, mas eu falo assim, o velho que não faz, ele tem que ser substituído pelo novo que está com vontade. Tem o gás, que tem a ideia, porque assim, tem um monte de projetos e propostas, pessoas que têm coragem de falar o que tá errado, que não tem rabo preso com nada nem com ninguém. Então assim, o Rafael hoje passa por essa realidade, que é uma realidade do que se tem na política e do que se tem fora da política. E o que se vê fora da política é muito mais política do que tem dentro da política. Isso é a minha opinião em relação a isso. Cameraman que assim, tá, já tô acostumado. Fica à vontade! Uma pergunta. Como é o nome do cameraman, para o pessoal? A minha pergunta é o seguinte. Concordo, mas a pergunta que eu faço é: partilha do que fazer. Existe um interesse em fazer? Existe aqui no Brasil, isso é uma questão bem geral mesmo. No Brasil, para o poder se manter, ele tem que manter o status quo, certo? As pessoas mantêm precário, muitas vezes, para que venha um salvador, salvadora da pátria. Olha, pessoal, aqui pão e circo, né? Resolver tudo. Aqui o Brasil é muito simples. Só você roubar um bom pão e circo, para quem não pegou, a Roma antiga, né? Eu já vi, até isso aí que você falou, já vi pessoas falando que político, quem está lá à frente da prefeitura, né? A gestão como um todo, não só quem é prefeito, acaba não tendo interesse, falando de São Rafael, de repente conseguir trazer algum tipo de indústria, de alguma coisa para cá, porque muita gente vai passar a não depender daquele emprego que tem na prefeitura, e isso vai acabar fazendo as pessoas serem, entre aspas, mais livres na escolha, na hora de escolher o voto, né? E não vai ter aquele rabo preso, ter que votar porque tem um emprego na prefeitura, e acaba impedindo essa questão que eu tinha perguntado a vocês. Vocês fazem a cidade se desenvolver um pouco mais economicamente, gerar mais emprego e etc. E fica sempre nesse ciclo vicioso de trabalhar para que as pessoas sempre dependam de migalhas, e através dessas migalhas consiga fazer essas pessoas voltarem candidato A, candidato B. Ciclo vicioso no Brasil como um todo, mas eu trouxe isso para a nossa realidade porque eu já vi algumas pessoas comentando sobre uma oportunidade que teve de vir uma indústria de... Não, acho que a que eu escutei foi de massas, eu acho. Teve a oportunidade de vir, e aí não sei por qual motivo, mas enfim, não dando certo por dificuldades impostas. Isso é óbvio que não tem como saber exatamente como foi, mas que se foi verdade, cai muito nessa questão de da dependência. De gerar, de sempre ter essa geração de dependência, que a gente essa liberdade, os jovens e a própria renda. Só que numa contramão em relação a isso que você está falando, eu estou aqui há 3 dias, eu acho incrível o empreendedorismo em São Rafael. Tudo de bom e de melhor, você não precisa cozinhar em casa. Se você quiser tomar café, temos lugares para tomar café, um café da manhã bem reforçado. Almoço, eu parabenizo a todas as pessoas que acordam cedo e se preocupam em vender almoço em São Rafael, porque isso tende a aumentar a renda na cidade. É pessoas que vendem chocolate, é pessoas que vendem sorvete, é pessoas que vendem bolo de pote, é pessoas que vendem pizza, açaí. Então, assim, mesmo diante de um governo que não traz e não investe em recurso para esses pequenos empresários, pequenos empreendedores, São Rafael dá show. Onde você passa, na esquina tem
uma loja vendendo roupa, uma loja vendendo açaí, uma loja vendendo... São vários segmentos. Isso prova o seguinte, que essas pessoas não precisam de política para sobreviver. E o candidato que sentar nessa cadeira da política de São Rafael, da prefeitura, e tiver um pouquinho de discernimento e olhar para esse público, que é eles que pagam ISS, que é o Imposto sobre Serviço, quando eles estão muito apertados, que dá 60 mil, 70 mil para a prefeitura, é os mercadinhos que tem, é os açougues que tem. Então, assim, essas pessoas, elas contribuem com a política do município. Então, tá na hora desse pessoal cobrar também. Parar de querer esperar e passar a agir. E dizer assim, eu contribuo, eu pago a licença para eu estar vendendo, eu pago o imposto, eu pago o contador que vai desenvolver todo o serviço da parte tributária, da parte financeira desse microempreendedor. Então, assim, São Rafael é uma cidade pequena, mas que tem um grande poder econômico envolvido, né, nessas pequenas empresas que desenvolvem e que empregam na cidade. A gente tem um exemplo que a gente já entrou mais por esse assunto da economia, da política do nosso município, mas, por exemplo, a gente tem um caso real aqui, que é o caso de Janderson. Janderson é formado em nutrição e é uma profissão que você não vê muito. Teoricamente, você não vê como uma pessoa se sobressair numa cidade como São Rafael, atuando na área de nutrição. E a gente tem um exemplo vivo, que é você, Janderson. A gente sabe que muito do seu trabalho, além do profissional que você que desenvolve, eu conheço você, seu trabalho, você é muito estudioso, se dedica bastante. Mas, assim, você foi uma pessoa que acreditou e trabalha para que isso aconteça e exerce a profissão dele. Porque é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu acho muito legal o trabalho que o Janderson faz, desenvolve nas redes sociais, porque ele atrelou, ele não trouxe o que eu percebo, Dr. Wellington, de São Rafael, é que as pessoas enaltecem muito a dificuldade do nosso município. Quando, na verdade, a gente tem que atribuir a isso aquilo que São Rafael pode ter de melhor. E foi isso que eu acho que Janderson fez em relação a isso, né? Janderson acreditou, não quis sair daqui. Tentar até dar certo. Não é fácil, né? Você pode até falar um pouquinho, Janderson. A gente sempre percebe, às vezes, colegas que já, entre aspas, começam dando certo por algum motivo, ou porque levam mais jeito, ou porque, de fato, já dominam melhor a profissão. Mas a maioria, a verdade é que não começa dando certo. Não começa dando certo e às vezes vão embora, né? Vão para outro município. Às vezes só para finalizar o meu raciocínio. Às vezes eles buscam fazer parceria com algumas clínicas. E Janderson, ele tem... Simplesmente mudar de profissão, porque ele está dando certo aqui. Exatamente. Tentou por alguns meses, que nem você está falando de loja de roupa, que aqui tem muito. E muitas vezes a pessoa tenta 1, 2, 3 meses. Eu já vi loja de roupa aqui em São Rafael abrir. Eu acho que talvez tenha durado 3 meses. A pessoa fechou. Provavelmente está dando prejuízo. Mas eu, por exemplo, também teoricamente, apesar de não ser um investimento como colocar uma loja, um empreendimento assim, mas não estava tendo lucro, digamos assim, no início. E nem por isso eu fui... Apenas tive paciência, né, de continuar produzindo conteúdo, de através de indicação, quando a pessoa faz um bom trabalho, sempre vai ter alguém que... etc. E com o tempo a coisa vai fluindo. Mas tem muito disso, de no interior a pessoa achar que não vai dar certo, porque é mais lento no interior. Tá entendendo? O fluxo de clientela e trabalho é muito pequeno. Não que hoje eu esteja com um fluxo muito grande, justamente por eu estar numa situação onde a gente está numa cidade onde muita gente quer, por exemplo, vem até mim e desiste quando eu falo, por exemplo, de valores, a pessoa, não, para mim, realidade, eu não consigo fazer acompanhamento, então ainda atrapalha essa dificuldade, né, financeira, essa realidade da nossa cidade. Mas querendo ou não, como tem online também, o online me ajuda muito a que é um serviço a mais, né? Tem um serviço.
Serviço presencial, serviço online, que é o que você... Eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Não vou nem dizer Exatamente. do Brasil, do mundo, que fala a minha língua, que eu ainda não desenrolo tanto assim o inglês. Mas é algo que é muito bom quando você, primeiro, tem paciência, quando você se dedica, né? Que também não é só esperar, não é que tipo assim, me formei, agora eu vou esperar, né? Vou ter paciência daqui 1, 2 anos, as coisas vão melhorar. Vou ficar rico, rapidão. É esperar, mas esperar fazendo, sim, né? Ter ali a esperança e estar trabalhando para que as coisas possam melhorar. E aí ele estava falando da questão da dependência, né? Que acaba ficando dependente de muitas vezes o que tem, de oportunidade de ter um emprego continuo. Ou é empreender, ter um emprego na prefeitura ou algo assim. E eu lembro que quando eu tava me formando, era 2020. Mas a primeira coisa que a pessoa pensa, não, vou finalizar minha faculdade e vou trabalhar na prefeitura. Isso. As pessoas nunca pensam na questão de empreender, não que eu né? pensasse nisso. Não sabe, ninguém Você enveredou por essa via mais por uma questão de necessidade, de começar a atuar. Exatamente. E hoje eu tava, não lembro, eu tava falando com alguém e eu comentei, pô, ainda bem que o candidato que a minha família, não assim, que ainda bem que ele perdeu, mas ainda bem que de repente eu não tive a oportunidade de, assim que me formar, me oferecerem um emprego. Você acaba se acostumando, né? Porque aquilo ali poderia ter, de certa forma, feito eu relaxar e me limitado. Eu teria me limitado por, não, tô com um emprego aqui, trabalhando no hospital, tô garantido. E aí hoje eu não estaria numa situação que é até um pouco melhor do que se eu tivesse com um emprego na prefeitura. Sem contar que os empregos de prefeitura não pagam tão bem. Exatamente. Em uma realidade profissional qualificada de nutrição. E aí hoje eu vejo como algo positivo. Foi algo, digamos assim, que no tempo lá, pô, aqui. E o candidato que eu votei, minha família votou, não ganhou. Então eu vou ter que me esforçar para ir crescendo. A necessidade faz o crescimento. Né? E aí hoje eu estou numa realidade que talvez eu não estivesse se eu tivesse tido essa dependência, né? E outra, não tenho o famoso, né, entre aspas, rabo preso com político e posso votar de acordo com aquilo que eu acho melhor para minha cidade. E hoje São Rafael todos sabem mas aí é onde está São Rafael em relação à questão política, porque a gente vivencia, né? Mas aí onde está, muitas vezes as pessoas romantizam essa questão de empreender, né? Empreender não é fácil. Luta. Não é fácil, é uma batalha que é todo dia. Por exemplo, você falou aí que você teve que trabalhar muito essa questão da mídia, porque você não era uma pessoa conhecida. E acabado de se formar. E a questão da vergonha que a gente... Como é que as pessoas vão confiar? De vergonha. Quem e Janderson é tímido. Quem envia algum conteúdo na rede social não acha que eu sou muita luta. Tenho muita desenvoltura, não. Mas que, por exemplo, você sai da faculdade, de repente você sai... Quem é que vai confiar e fazer uma consulta com... Uma das coisas que eu aprendi... Investir o seu dinheiro, né? E ainda mais numa cidade onde as pessoas... Uma das coisas... Desculpa fazer esse parênteses. Uma das coisas que eu aprendi com a faculdade é que a gente tem esses 5 anos para você fazer o network hoje, né? Que o pessoal fala muito network. É você escolher com quem você quer trocar uma ideia no pós-formação, com quem você quer seguir, né? A sua... eu quero fazer uma sociedade. Rede de contatos. Né? Então, assim, eu sobrevivi na advocacia, porque, assim, a advocacia, eu sobrevivi e sobrevivo na advocacia através dos poucos amigos que me seguem no meu mapa funcional na advocacia. Por exemplo, não tem como um advogado saber todas as áreas. Então, os meus melhores amigos que têm áreas específicas com formação, que tiveram tempo de se especializar, por exemplo, eu preciso da área tributária. Eu olho no meu mapa, eu só tenho uma pessoa para ligar. É o meu amigo Dr. Paulo Josmo. Ligo para ele resolve tudo na questão tributária. Eu quero na área família, que é uma das áreas que eu atuo, na área de divórcio, tem a doutora Monize, tem a doutora Larissa, são pessoas que me ajudam. Então eu tenho um mapa com cada área de pessoas que tiveram tempo, porque assim, pensa que é só formar? Não, você precisa se especializar, e aí especialização é cara,
E às vezes a gente acha que a dificuldade está na faculdade, né? A dificuldade... A minha maior sorte na minha profissão é que eu sei vender. Então, se você não souber vender o seu conhecimento, a sua profissão, você se torna mais um no mercado. Eu lamento aos advogados, falar assim, aos colegas que são muito bons, que eu conheço muitos advogados bons, tem, né? mas que não sabem se comunicar, não sabem vender e ficam revoltados, decepcionados com a profissão, porque tiveram 5 anos para fazer um network, para ir naquele barzinho da esquina da faculdade que sempre tinha, tem, né? E aí você Comer um pastel com pastel de óleo. E aí você não ia, né? Você não ia, porque vai ser, eu não vou me misturar com essa gentalha. E essa gentalha hoje são os seus melhores, por exemplo, vou falar por mim, são os meus melhores amigos. Para alguns não vou me envolver com esse pessoal que estão ali naquele bar, mas são os meus melhores amigos que correspondem os melhores contratos que eu tenho na advocacia. Hoje eu tenho um fixo, que eu sou servidor, cargo de comissão no governo do estado do Pará, mas eu tenho o escritório qual eu represento lá no Pará, que tem unidade em Brasília, em Macapá, no Maranhão. Então a gente vai desenvolvendo. E sempre a gente fazendo um link com São Rafael, eu sempre digo, é possível São Rafael estar nesse... sair do limbo, que hoje a gente está no limbo. Muitas pessoas emprego que tem, além dos que empreendem por conta própria, estão ali querendo se garantir um emprego de prefeitura, de Câmara Municipal. Assim, vão empreender, isso é o recado. Vai ser dono do seu próprio futuro, da sua própria empresa. Saia dessa. Acho que é muito palavra certa, mais triste a pessoa ter que depender de um emprego, né, na prefeitura. Não que seja ruim ter um emprego na prefeitura, mas aquilo você não tem como garantir que vai ser para sempre. Não é um concurso. Então, enquanto você está lá, eu acho muito importante que a pessoa tente pensar ou investir, fazer um curso, ou empreender, enquanto está lá, para meio que ter alguma garantia de que você vai continuar tendo alguma renda quando você sair dali. Porque talvez você passe a vida toda, vai que você tenha sorte de se manter ali até se aposentar. Mas a maioria, na maioria não vai conseguir. A gente está falando aqui, sempre deixar claro, que a gente está falando dos cargos de confiança, né? Quem é concursado é outro padrão, assim como é de uma pessoa concursada. É outro nível na conversa. Ela foi lá, se esforçou. Não, mas assim, eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa. Sim. Porque eu fiz o meu concurso, o primeiro concurso eu... Aí que eu vou falar uma coisa. Calma, ele não tá por fora, vai entender a piada. Ele está falando de política, eu uma pizza, agora pra gente comer. Traga pra cá. Vamos comer. Pra cá que não dá pra dar pausa, não. Mas só pra gente... pode trazer que a gente vai comer. Vai comendo, tá tão bom aqui. Banheiro aqui, eu quero... aqui. Consigam aí. Já aqui no... Então, assim, eu fiz o meu concurso, acho que com 21 anos, 22 anos de idade, e eu passei. O primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Mas eu não me via preso àquilo. Então, eu passei a estudar, eu estudei, eu me qualifiquei, busquei outra profissão. E assim, algumas pessoas, elas ficam tão somente se acomodam. Se acomodam, exatamente, no concurso. E não foi o meu caso, né? Então eu tenho mais essa visão empreendedora de criar, de inventar, enfim. E assim, hoje eu estou licenciada do município, né? Que eu sou servidora no município, mas estou licenciada. E estou empreendendo aí no meu escritório, na minha área, que é contabilidade. Então, essa questão de empreender, eu acho que a gente tem muito a acrescentar, muito a aprender naquilo que a gente se propôs a fazer. Isso é exemplo. Isso é muito importante a gente abrir esse canal aqui de direito de fala, né? Que a gente fala muito nesse termo. A gente poder ser algo que possa motivar, que possa incentivar, que possa inspirar, né? Porque às vezes a pessoa está ali em casa ouvindo e quando ela percebe assim, eu me identifiquei com essa fala, eu quero isso para minha vida. Fácil não vai ser. Eu sempre gosto muito de estudar sobre comportamentos e gerações. A gente tem algumas gerações que elas não vão superar o que a gente superou para estar aqui.
não pode falar das dificuldades, mas são tantas dificuldades que a gente vivenciou em São Rafael, dificuldade de alimentar, que eu acho que é algo muito sério. Básicas, necessidades básicas. Não tem como você pensar fora da caixa se você está com a barriga vazia. Então, assim, muito tempo nós tivemos esse momento de muita dificuldade, no qual o acesso à alimentação era muito regrado, né? Nunca passa fome não, mas a questão de não ter a alimentação, as 3 refeições diárias ali era um pouco complicado. Hoje, graças a Deus, as situações mudaram, o mundo evoluiu, as condições também, e a gente pode hoje, graças a Deus, poder falar sem traumas, né? Levar até um pouco... superado, né? Levar até um pouco para hoje a gente fala, como a Dani falou, são muitas as dificuldades que para algumas pessoas serviam de algum gatilho de, sei lá, depressão, clamar, enfim. Mas pra gente, a gente consegue, hoje a gente superou tanto que a gente consegue falar e até rir. Sim. Dessas situações. Das dificuldades enfrentadas. Exatamente. Foram muitas situações, não são situações fáceis. Graças a Deus, os nossos filhos não irão passar por isso. Não irão passar. E nem passam. Mas não foi fácil, mas nem por isso a gente se abateu e tanto é que a gente está aqui. E nem perde a alegria de viver. As pessoas perguntam assim, Wellington, hoje você se sente um sobrevivente? Aí eu falo, não. E quando a psicologia vai falar, depois a gente tiver a oportunidade de trazer um psicólogo, quem tem essa sensação de sobrevivente, ele se coloca numa posição de vítima. Nós precisamos fazer o que tinha que ser feito, que a gente descobre quando a gente é adulto. A gente precisa acordar cedo. Muitas das vezes, para eu ir para o exército, eu acordava 4h30 da manhã para estar lá às 6. Pronto. E você gostava? Não, eu odeio acordar cedo. Mas tinha que ir. Então a gente descobre, assim, até quem está nos ouvindo, e pensa, eu quero sair de São Rafael, eu quero ir desbravar o mundo. Se prepare. Às vezes o mundo que você vive é muito melhor do que o mundo que você vai encontrar. Mas se você tiver dentro de você não a vontade, mas um sonho de mudar, a vontade passa. O sonho, ele supera as dificuldades. Você vai descobrir que através desse sonho é possível a gente realizar. Porque a vontade, ela simplesmente dá e passa. Agora, o sonho, ele simplesmente se perdura até o resultado ser atingido. E assim, como diria William Shakespeare, o sonho é o combustível que movimenta o homem, né? Em outras palavras, né? O homem que não sonha não é indigno de viver. O sonho, ele acaba te impulsionando, uma válvula que te impulsiona. Está só existindo. Está só existindo. Vivendo esperando a morte. Mas... E aí, Jans, o que é que tu acha? A gente tá aqui esperando... O que é que acha? Eu tô esperando a pizzazinha aí. Combustível pra gente continuar. Tá todo mundo aqui, não tá mais ninguém nem prestando atenção direito em nada. Não, mas já tamo um papo, né? Vamos pedir o pessoal pra trazer a pizza pra cá. Pra cá. Tá certo, a gente bota aqui no meio. Pedindo pra lembrando que a podcast é isso, né? É um bate-papo descontraído, né? Não é igual a TV, não é formato. Não, por isso que eu tô dizendo, traga a pizza. Pra gente descontrair, né? Pra gente descontrair ainda mais. Se fosse uma roda de conversa, né? Que a pessoa que tá ouvindo... Não tem roteiro, mas ele é tão metódica que, olha... Não, nem deu tempo. Nem deu tempo de fazer hoje, nem deu tempo. Ela faz um roteiro, nem que seja na... Jans, mas deixa eu perguntar uma coisa a você, uma curiosidade. Você sempre quis fazer nutrição ou foi o que deu certo? É o seguinte, ele até falou um pouco no início aqui. Referências a gente nem tem. Então, faculdade até... Boa parte da minha adolescência eu não sabia nem o que era faculdade. Mas você se encontrou no curso. E aí, foi o que aconteceu. Eu fiz o meu fundamental aqui. E aí eu fiz o ensino médio também aqui. Só que quando eu estava no segundo ano do ensino médio aqui do Coleci,
Aí eu fiz o exame de seleção do IF e passei, né? Pra fazer o ensino médio no IF. Eu lembro que você fazia os E aí dois, eu, né? e aí eu quando começou o Já toda a primeiro... vida gostou de estudar, ele estudava duplamente. Quando começou o primeiro ano do IF, eu já estava ali na metade do terceiro ano aqui do colégio. E aí continuei fazendo os dois para concluir logo o ensino médio garantido. E aí no IF foi que eu comecei o ambiente, né? Muda, gente. No IF foi que eu comecei a ter muita influência de não, tenho que fazer uma faculdade, tenho que ir para a faculdade. E aí quando a gente começa a pensar. E aí como eu gostava muito de filosofia, aí foi a primeira coisa que eu comecei a pensar foi algo nesse sentido. Eu perguntei ao professor de filosofia, o que é que você acha de filosofia? Rapaz, não tem futuro não. Aí eu acho Aí você foi tendo noção da realidade, né? Eu gosto bastante de pensar assim, gosto muito das aulas, dessas reflexões, sei lá. Você poderia fazer psicologia, o que é que tu acha? Também envolve muito essa questão de quem gosta de refletir, de pensar sobre comportamento, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a fortalecer essa ideia na minha cabeça de que eu queria. Mas aí, por eu gostar também de praticar esporte, né, de musculação... Não é o patrocinador da gente. Tem que tirar Poderia ser, né, o patrocinador. Tem que tirar Ninguém vai saber que marca é essa, né? Essa adesiva aí, pô. Patrocina de aí, Coca-Cola. Oxi! E aí eu comecei a pensar, junto com psicologia, a fazer também educação física, pela questão de gostar de... Mas nutrição veio inicialmente como meio que uma terceira opção. Aí passou a ser a segunda. Eu não, acho que eu mais interesse em aprender sobre alimentação e exercício. Aí passou a ser a segunda, mas sempre a primeira sendo a psicologia. Mas acabou que eu mesmo colocando... A gente faz o Enem, coloca... Enem, SISU. Aí eu coloquei a psicologia como primeira opção, a gente coloca duas opções. Não sei se como é hoje em dia. Antes era 3, parece mudaram assim. Não sei não, primeiro, na época que eu fiz era 3. Psicologia em primeiro e nutrição em segundo. E aí eu fiquei em nono psicologia, só que aí fiquei em primeiro em nutrição, aí fui chamado para nutrição. Aí fui pegando... Primeiro ano foi bem não assim. Não tinha nem noção. Peguei gosto mesmo, na verdade eu tava lá. Nunca teve esse negócio de era meu sonho, não tava nem boa parte da minha vida, nem pensei em fazer faculdade. E aí quando eu tava lá, quando eu comecei meio que a me encontrar no curso, a partir do quarto semestre, foi que aí eu vi que não. Eu também, eu entrei no curso certo. de ciências contábeis, eu não tinha nem noção do que era. Era o que era que fazia. Mas eu fiz igual a Jantos. À medida em que eu fui avançando no curso, eu fui me identificando com o curso. E assim, era tudo o que eu queria, mas não sabia. Porque eu gosto muito dessa área administrativa, eu gosto muito dessa área burocrática, de trabalhar com documento e tal. Então, eu me identifiquei realmente com o curso. Gosto muito. Tenho vontade de fazer o curso de Direito. Atualmente eu faço um curso de Administração Pública pela UFRN. Mas eu tenho vontade também de fazer Direito. Quem sabe eu faço, não sei. Seguindo essa fala de vocês, até o 8º ano eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente não consegue entender... 8º semestre da faculdade. Até o oitavo semestre da faculdade, você não consegue entender a dinâmica da forma do ensino. Eles falam assim, você vê psicologia jurídica, você vê história do direito, você vê direito constitucional, direito penal, o conteúdo ele é disponibilizado. E aí no final, quando você vai para o estágio, você consegue entender por que eu fiz psicologia jurídica, para entender um pouco o meu cliente, para entender um pouco que a pessoa não está falando a verdade, quando está falando mentindo ali. E é assim, nunca sabendo que a profissão era simplesmente para cuidar de pessoas. E todas as profissões são isso, né?
independente da nutrição, a contabilidade, o direito, a medicina, ela serve para quê? Para cuidar de pessoas. E muitas das vezes eu pensava, se eu soubesse que o direito era para isso, resolver problema dos outros, às vezes a gente acaba deixando os nossos um pouco de Sim. lado e vai focar em resolver o dos outros. Mas aí com o tempo você fala assim, que legal eu poder ter Ajudar. essa possibilidade de ajudar e resolver o problema de alguém. É muito gratificante isso. Vou pegar aqui uma pizza também, porque eu não Muito sei. boa a pizza. Pode comer os 3 de uma vez não, porque senão vai ficar mudo. Jantos, mas Um patrocínio. quando é que a gente pode comer uma pizza além de estar fazendo um podcast desse? Quando você recomenda uma pizza? Faz parte. Só é errado, sabe? Errado não. É errado, mas. Cuidado se você come pizza todo dia, mas numa situação como essa. Faz parte, né? Então a gente tá tentando. Não tá O patrocinando, famoso hoje pode. mas o Bom Tom poderia começar a pensar em patrocinar. A pizza dele, a massa é muito boa, muito fina. O Delícia. recheio é muito bom também. Tá de parabéns, Candé. Sua pizza é muito boa. Aí é um merchandising Oxe. gratuito aí. Não, mas vamos valorizar os nossos comércios locais. Se quiser patrocinar o podcast, fique à vontade. Patrocinar mandando uma pizza, você tá dizendo? Exatamente. Sim. Pode Aí ser dá também. certo. Coxinha, lá tem pastel. Começou. Pode. Tem muitos hambúrgueres na cidade. Vamos falar agora de política? Pra Agora gente, é a hora. pra gente encerrar eu vou o. fazer as perguntas aqui. Pra ver, né? A temperatura da política. Tô rouco, mas eu vou fazer a pergunta. A primeira pergunta é: começar por cima. Se a política. Aí eu, claro, a host ela pode ser respaldada de fato. Exato o que ele quer. Se a eleição for hoje, dia 1/10, a opinião de você, quem é o vencedor? Tchau, que demais, né? Calma, aí não bom. Mas tudo bem. Vai sair. Eu vou falar primeiro? Eu sou o mais leigo aqui, como o assunto é política, eu que vou responder primeiro. Vocês respondem primeiro, que aí eu vou e colo alguma coisa, eu me baseio na resposta de vocês. Então, assim, Vocês são os convidados, a gente é, quer saber a convidado. opinião de vocês. Eu sou um leigo Então, nisso aí. Sua opinião. na minha opinião, vou trazer duas vertentes. Uma dos acessos às pesquisas de rua, né, de boca de urna, de rua, as pessoas que falam. Eu hoje, São Rafael, estou há 3 dias aqui na cidade, mas respira eleições municipais. Então, quem ganha é a ideia da farmácia, pela boca de urna da cidade, né? O que as pessoas falam. E as pesquisas demonstram a vitória dele com 17%, entre 16, 17, 19%, a depender de qual instituto. Aí tem alguns institutos que são mais sérios, outros são institutos que não têm tanta credibilidade, mas a chance dele ser vitorioso é muito grande com base nessas pesquisas e no que a comunidade rafaelense traz. Normalmente, qual é a margem de erro dessa? Antigamente eles traziam uma margem de 2 a 3%. Hoje Acho eles que eu vi uma que era 4%. 4,5. 4 a 4,5%. Tem instituto que é 2, 2,5. Porque o Instituto quer manter uma segurança. Tem uns institutos muito sérios aqui no estado. E aí as pessoas falam assim, não quero votar para errar, né? Tem muito disso. Mas eles trazem essa margem de erro até mesmo para não errar, para não se comprometer. Mas em todos que eu tive acesso, eles Canindé sai vitorioso. E isso mostra um
uma posição firme, porque já está, essas pesquisas aparecem há mais de 15 dias. Quem entra setembro, iniciou outubro agora, à frente dificilmente se reverte isso. Mas deixa eu tenho uma pergunta agora. Você como pessoa que mora fora há algum tempo, embora você sempre está presente na cidade, né, sempre que pode, e Jantos que mora na cidade, né, aqui de São Rafael. Dos 3 nomes que se apresentam nesse pleito 2024, na visão de vocês, na visão você interna de São Rafael e você externa que mora fora, né, que de forma eventual. Quem que você acha dos 3 que tem condições para gerir São Rafael pelos próximos 4 anos de maneira responsável, resolvendo alguns problemas, sejam eles problemas relacionados ao comércio, relacionados à questão de salários de servidores, questões voltadas à saúde, à cultura do município. Quem que você acha que dentro desses 3 nomes que a gente tem hoje, que se apresenta, quem tem mais condições, sem paixão, sem digamos, demagogia, você acha que tem mais condições de gerir São Rafael por esses 4 anos que a gente está aí que se aproxima, né, na verdade? Eu vou começar de fora, porque depois deixa a pergunta para quem já está de dentro, né, que fica mais fácil. A sua pergunta ela é uma excelente pergunta e ela se responde por si só quando você analisa a ótica do que você tem feito pela cidade. Se você analisar, você como eleitor, analisar que a gestão, da atual gestão tem sido brilhante, foi muito positiva, você com certeza vai votar num candidato que dê seguimento à gestão. No caso seria Luiz Henrique, né? Luiz Henrique. E aí Luiz Henrique, você precisaria analisar qual o grande feito que ele fez como profissional, não como pessoal, a gente está aqui analisando como profissional. Qual é a profissão? Tem que analisar qual a profissão, o que ele desenvolve na cidade, o que ele tem feito durante esse período a qual ele está à frente da prefeitura, como secretário. Analisou, se você achar que dentro dessa análise é ele, aí você vota nele. Quando você analisa por uma ótica de quem tem um trabalho já desenvolvido de gestão, que empreende, que abriu um comércio e não fechou esse comércio, você começa a olhar assim, essa pessoa tem uma pegada de empreendedor, de trabalho e de sucesso logrado ao longo desse pessoal. Você vai lá e vota em candidato à farmácia, que todo mundo conhece. Não tem como ninguém conhecer Canindé em São Rafael. E por outro lado, tem Maguinho, né, que já foi vereador, 2 vezes vice-prefeito da atual gestão, inclusive, e que se apresenta como um candidato que vai trazer o diferente. Mas aí você precisa analisar qual é o diferente dessa proposta. É mais do mesmo? Tem algo inovador? Não tem? Assim, quando o eleitor analisa por essa ótica, ele define. Eu, analisando de fora, hoje, o mais preparado, o que possui um cabedal de informações, tem uma equipe por trás trabalhando, que pode desenvolver São Rafael, aplicar os conhecimentos que tem na área de comércio, na área de gestão, sem dúvida é candidato à farmácia. Essa é a minha opinião, conforme colocou pra gente. Dá até vergonha de falar depois de uma fala dessa daí. É vergonhoso que qualquer coisa que eu falo aqui é vergonhoso. Não, mas você vai falar sobre a realidade que você vive, do seu dia a dia, dentro da cidade, e primeiro as que, suas assim, dificuldades. Minha visão que de alguém que se considera bem leigo, apesar de eu prestar mais atenção nessa questão política que afeta a nossa vida diretamente ou indiretamente, então é importante a gente entender o mínimo possível. E aí, quando eu paro para fazer algum tipo de análise sobre o candidato, eu não consigo analisar só qual candidato eu acho melhor, até porque nenhum dos dois nunca foram prefeito ou exerceram cargos, né? Um dos dois que, digamos assim, estão mais fortes na pesquisa.
não exercer um cargo de vereador, ou vice-prefeito, ou prefeito. Então, não sei se dizer que só porque é um empresário bem-sucedido vai ser um ótimo prefeito. A gente não pode... Não tem como afirmar. Não tem como afirmar isso. E da mesma forma com o candidato Luiz Henrique, que exerce cargo político, eu não tenho como me basear. E mesmo que eles tivessem sido, ainda assim, quando eu paro para pensar sobre isso, eu avalio meio que, digamos assim, o grupo como um todo, porque a gestão não é feita só pelo prefeito. Influencia muito do quão bem gerida a cidade está sendo, as pessoas que ele escolhe para colocar, principalmente nas secretarias. Mas quem escolhe é o gestor, né? Sim. Isso. E aí, assim, analisando, quando eu paro para analisar o grupo, inclusive o Candé da Farmácia faz parte de um grupo que já teve no poder, né? Vai que tá na atual gestão fica batendo que vai ser a mesma coisa que foi nos 8 anos que passaram da matéria prefeita. E aí eu tento analisar, eu penso da seguinte forma, se Canindé ganhando vai ser parecido, vai ser mais ou menos as mesmas pessoas, vai ser mais ou menos uma gestão parecida com o que foi quando era prefeito. E Luiz Henrique ganhando vai ser a continuação do que foi esses últimos anos, aí eu analiso o que é que eu acho que foi melhor para a cidade, quem administrou melhor, qual gestão fez melhor, fez mais diferença, geriu melhor a cidade. E a partir disso é que eu tiro a minha conclusão, porque analisar só o candidato a prefeito em si eu não consigo, sabe? Olhar assim, vai ser melhor, e quem vai ser melhor, tá entendendo? Então são características diferentes, né? Histórias diferentes, empresário, bem sucedido, que já faz parte de um grupo há muito tempo, outro bem mais jovem, muito inteligente, dá pra cara muito inteligente, e que acredita preparado. Aí pensar só olhando o dado em si, eu acredito o grupo e eu acho o grupo caralho, né, muito organizado em tudo que fazem. Provavelmente quem o gestor vai escolher a parte da sua gestão são essas pessoas que estão fazendo parte da campanha também, organizando as coisas. Aí o nível de organização e tem que ter também, né? Ouve isso. Acho que faz muita diferença. O meu voto. Mas enfim, isso é uma opinião da pessoa leiga, né? Comparada a ele aqui. Não, assim, é a forma como é interessante eu analiso, porque exatamente, é o seu ponto de vista. É o seu ponto de vista. Olhar só o candidato. Sim, mas a pergunta quando ela traz de dizer o que você acha, a sua opinião. É o que você acha mesmo. Então assim, a minha visão. Quando você fala assim, uma pessoa que ainda não ocupou cargo político, aí eu vou discutir. Fala assim, atualmente o candidato Luiz Henrique, ele passou por algumas secretarias, e aí assim, eu não posso falar da gestão dele na secretaria. E nesse sentido também até candidato também. Uma vez, eu acho que ele participou de alguma secretaria, eu não sei qual, mas Luiz Henrique passou por 2, 3 secretarias no município. Eu lembro, quando eu saí daqui, ele era secretário de administração, alguma coisa assim. Eu vi alguma postagem que ele passou pela Secretaria de Saúde, agora não sei se teve outra secretaria. E aí quem está na cidade pode avaliar se a saúde do município, durante o período a qual ele esteve à frente. Hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Então eu posso saber se está bom ou ruim. Quando você vê, conversa com a comunidade, vê assim, e aí, o atendimento básico tem? Não tem. O medicamento para pessoas que são hipertensas
pessoas que são diabéticas, aqueles medicamentos que é gratuito no nível nacional pela farmácia popular. Nós temos algum projeto nesse sentido? Não temos. Em São Rafael, não temos. Então, assim, as pessoas que têm problema de hipertensão vão comprar o medicamentozinho, poderia estar recebendo gratuitamente. Mas então, será que não temos uma política voltada a isso? Não. Então, assim, como é que eu posso dizer que essa pessoa ela vai ser uma boa gestora se durante o período a qual ela esteve frente à secretaria, ela não desenvolveu políticas voltadas a esse público? São Rafael, se a gente for lembrar, é uma cidade que, em sua grande maioria, é composta por pessoas da melhor idade, né? 50 mais que eles falam, né? 50, 60 mais. Então, assim, é para a gente refletir. Não é um momento para a gente estar induzindo ou pedindo nada. Mas quando eu falo que ele é um empresário de sucesso, que tem um legado já estabelecido e tem uma idade também, o outro poderia ter, porque teve oportunidade. E não tem. Tem assim, passou pela secretaria, mas qual o legado que você deixou? Não se vê. Você olha para o hospital, é vergonhoso. Você olhar o piso do hospital, todo deteriorado. A gente está aí, eu estou aqui fora há mais de 20 anos. Todo ano que você chega é mesma coisa, a mesma forma de atendimento. Você vai num leito do hospital daqui, é feio, é sujo, não tem como antigamente tinha um lençol com a marca do Hospital de São Rafael. Então, assim, que mundo a gente está vivendo aqui na cidade? Porque cada vez que eu venho, que piora. eu me surpreendo. Verba que veio. Teve isso. Mas aí, assim, essas questões assim, a gente não pode falar porque a gente vai falar em um outro momento. É quando você tem acesso aos documentos. Sabe, o que é que foi feito com essa verba? Foi comprado isso ou não foi? Respiradores da época da pandemia que são doados. A gente fica pensando assim, as pessoas têm amor realmente pela comunidade de São Rafael? Então, assim, você falar de política de São Rafael sem paixões e não levar em conta o histórico de sofrimento, o histórico da vivência diária, por isso é importante quando traz uma pessoa que vivencia, uma pessoa que vem sempre que pode, né? Porque por ano a gente tem uma férias de 30 dias. Eu divido a minha em duas, para poder vir 2 vezes aqui e ver o que é que melhorou, o que é que não melhorou, se vale a pena. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: São Rafael vale muito a pena. É uma pena estar sendo administrado da forma como está. Mas isso vai mudar. Dia 6, eu espero muito assim, que as pessoas possam, de alguma forma, se conscientizarem e votar no que o coração mandar diante de tudo que eles vivenciaram ao longo desses 8 anos aí. Muito bem. Tá tão bom aqui a conversa, mas a gente tem que finalizar, né? Vocês querem finalizar ou vocês ainda tem alguma... Se quiser falar, pode Não, Jantes, com a paciência dele infinita, né? Vai até... Mas ele tava com fome, a gente já alimentou ele. Pois é, né? Tranquilizou um Não, pouco. mas já tá o quê? Há 1 hora já? Gente, 1h30 que a gente tá aqui conversando. Eu acho difícil, tá tão longo já que eu acho difícil alguém que, como é gravado, né? Alguém ter chegado até aqui nesse momento. Talvez a gente esteja falando só entre nós mesmo. Ou não. Ou melhor pro final, né? Não, mas vamos né, finalizar e depois eu quero conversar com o Jantes para a gente trazer um pouco aí dos projetos dele. Jantes tem o consultório dele, tem os atendimentos dele. É um empreendedor aqui na nossa cidade. Dr. Francisco Wellington vai viajar, né? Esses dias. Veio só mesmo para participar uns dias aí, visitar a família. Mas aí, para a gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem uma mensagem. Uma reflexão bonita. Né, deixasse uma mensagem para o pessoal que assiste, que vai assistir nosso podcast. Para a gente finalizar aqui e comer aquela pizza doce que tá ali. Eu só a tia já tá de boa. A mensagem, me sigam no Instagram,
Janderson, Muito bem. underline Pinheiro, ou você pode colocar Janderson Nutricionista ou Janderson Pinheiro, provavelmente vai aparecer. Gosto de estar sempre postando algum conteúdo lá. E caso tenham interesse de saber algo sobre o meu trabalho, sobre o meu acompanhamento, pode mandar mensagem no direct ou clicar no link que tem no perfil do Instagram. Vai levar você lá pro WhatsApp, a gente pode conversar. Ok, oxe. Muito bom. É isso aí, como é que chama? Minha mensagem. Como é que chama? Quando você O pessoal vende do Big Brother faz, é um merchan. o merchan, Muito bom. Então, assim, a mensagem é dizer assim, que eu fico muito feliz e lisonjeado em poder sempre estar aqui na nossa cidade. Agradecer a Edneide pelo convite. Tá incrível o seu podcast, Coisinha Cast. Sigam o Coisinha Cast lá no YouTube. Aproveitar, o nosso colega divulgou o Instagram dele. Me sigam também no Instagram, Francisco Wellington, _SR. Eu não tenho toda essa tecnologia de direcionar o meu WhatsApp, mas pode mandar mensagem, eu passo o WhatsApp na sequência. Se precisarem de serviço jurídico, a gente está à disposição para poder sanar dúvidas e resolver os problemas que porventura venham a surgir. E a mensagem é que o nosso tema, a gente fala um pouco da trajetória, né? A gente iniciou o nosso podcast falando sobre a saída de São Rafael e ao longo desses 22 anos fora da cidade, 2002 para cá, 22 anos, não foram dias fáceis, mas a gente venceu cada momento. E eu espero que vocês não precisem sair da nossa cidade para poder conquistar os sonhos de vocês, que as famílias de vocês apoiem todos os sonhos que vocês possam ter ao longo da vida, né? São gerações diferentes, mas o mais importante é que se você não desistir, você vai alcançar os seus sonhos. E lembrando que sempre que sonho é diferente de vontade. O sonho, ele só acaba quando você realiza. E a vontade, ela passa. Em momento nenhum eu tive vontade. Captei. Eu tive um sonho. A gente primeiro sonha e é um combustível, né? A gente vai lá e busca realizar. A gente sempre tem que estar sonhando novos momentos, novos projetos. Como esse projeto aqui do Coisinha Cast, ele um dia esteve desenhado na sua mente, foi para o papel e hoje ele está trazendo a voz de pessoas da nossa cidade que empreendem, que acreditam e que vão fazer a diferença, né? Seja por meio da política ou fora da política. O importante é a gente sempre estar ajudando os nossos conterrâneos, as pessoas que a gente ama. Então, uma boa noite, muito obrigado e até o próximo. Pois eu fico muito feliz, estou muito feliz por poder conversar com você, Francisco Wellington, Janderson, é sempre um prazer receber as pessoas aqui. E assim, tem sido para mim muito bom esses momentos que a gente compartilha aqui conversando, são conversas descontraídas, mas que cada um pode trazer o seu ponto de vista, suas ideias. E é essa a minha ideia, o meu propósito. Fazer com que as pessoas sejam ouvidas a partir daquilo que elas pensam, que elas desejam, que elas buscam. E eu agradeço a audiência de vocês que nos assistem. Queria pedir para que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhem. Pode entrar no meu direct, dar sugestões de pessoas, de nomes, de conteúdos que a gente pode trazer aqui e abordar, para que a gente consiga sempre aperfeiçoar o nosso trabalho. E o nosso canal também. Estamos ainda em construção, é um projeto ainda em construção, mas que graças a Deus tem tido uma boa repercussão aqui no nosso município. Eu tenho recebido também muita proposta de podcast de pessoas de fora, de outras cidades, que pedem para participar do podcast. E eu me sinto assim, muito feliz, muito honrada, porque é algo que eu sempre desejei, que eu busquei, e eu fui lá e tirei do papel, como você falou. Mas que é isso, é uma oportunidade que eu tive em um determinado momento e eu quero dar também para outras pessoas. E por isso eu peço que você
contribua com esse canal. É de graça. É de graça, tá bom? Fique à vontade, compartilhe, leve essa mensagem para quem você puder. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Manda aí para todo mundo, para seus amigos. Obrigado. E é isso, fica com Deus. Tamo junto.